Bom dia, graça e paz. Eu espero que você esteja bem. Começamos mais uma semana e a gente começa mais um falando de coisas boas. Nessa semana eu quero conversar com você sobre as estações, algo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos dias. Então eu comecei a pensar sobre o que é uma estação. E a estação, na verdade, ela acontece por causa da translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol. Se não tivesse esse movimento da Terra em torno do Sol, nós não passaríamos por tantas mudanças climáticas, nós não passaríamos pelas 4 estações que acontecem em torno de um ano, né? E pensando nisso, então, eu me lembrei que lá em Malaquias 4, versículo 2, a Bíblia vai dizer que o Senhor é o nosso sol da justiça, e que Salmos 84, versículo 11, diz assim: o Senhor Deus é sol e escudo. Então, o que eu aprendo é que conforme nós nos movimentamos em torno do Senhor, conforme nós nos rendemos a Ele, conforme nós o contemplamos, nós vamos passar por estações. Nós vamos passar por épocas, períodos e por ciclos. E eu vi que então as estações elas possuem 4 características e eu quero compartilhar elas com você hoje. A primeira delas é que elas têm um tempo para começar e um tempo para terminar. Elas possuem um tempo determinado para acontecer. As estações climáticas, nós sabemos que elas duram em torno de 3 meses, mas quando nós falamos de estações no Senhor, nós podemos dizer que nós sabemos que elas começam, que elas também terminam, mas nós não podemos determinar quanto tempo passaremos por elas. Porque lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, vai dizer assim que um dia para o Senhor são como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então a gente não consegue datar aquilo que o Senhor está fazendo, mas nós sabemos que Ele irá completar todo esse ciclo e período na nossa vida. A segunda característica é que algumas estações precisam de preparo para serem vividas. Lá no hemisfério norte, durante o outono, as pessoas precisam se preparar para o inverno, porque é um inverno bem brusco, né? É um inverno muito forte. Então, algumas estações das nossas vidas, elas são ainda promessas do Senhor, mas que nós precisamos nos preparar para vivê-las. Imagina se Noé deixa para construir a arca só depois do dilúvio. Noé tinha uma promessa, o dilúvio vai acontecer. Então ele se move em preparo de eu vou construir a arca conforme o Senhor falou. Que você então se posicione e se prepare para as próximas estações. Que você tenha um preparo para aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. E a terceira coisa é que pessoas podem passar pela mesma estação, porém de formas diferentes. Já viu o inverno lá nos Estados Unidos? Completamente diferente do inverno que vivemos aqui no Brasil, assim como o inverno lá da região sul é completamente diferente do inverno aqui de Ribeirão. Então as pessoas elas precisam se preparar, elas passam pela mesma estação, às vezes até no mesmo tempo, mas de formas completamente diferentes. E aí eu me lembrei de Maria e Isabel, ambas estavam gerando no mesmo tempo, a gente vai ver lá no livro de Lucas. Porém, a gente vai ver que Isabel já era avançada de idade, enquanto Maria era virgem e jovem. Isabel provavelmente teve João Batista em um ambiente familiar, porque a gente vê que os vizinhos iam perguntar para ela qual é o nome que ela daria para aquela criança assim que ele nasce. Enquanto Maria precisa, junto com José, se deslocar e tem Jesus em uma estrebaria. A gente pode viver coisas iguais, momentos iguais que os nossos irmãos, mas não necessariamente a gente vai viver da mesma forma. Então, para viver as estações no Senhor, que não tem espaço para comparação na sua vida. E a quarta coisa é que algumas estações são mais alegres do que as outras. A primavera, muito mais alegre do que o inverno, do que o outono, período que as folhas caem, mas porém não existe primavera se não tiver inverno. Então, que a gente se lembre lá de Romanos 5, do versículo 3 ao versículo 5, que vai dizer que a tribulação, o momento ruim, ela vai nos ensinar, vai produzir em nós paciência, experiência, e que o fim dela é esperança. Então, que você possa passar pelas estações, sabendo que elas têm um prazo determinado para acontecer. Sabendo que não necessariamente você vai passar da mesma forma do que os seus irmãos, do que as pessoas próximas de você. Então, que não haja comparação para esse momento que você está passando. Que você se prepare para as estações futuras,
sabendo e confiando que a primavera vem logo depois do inverno. Que você tenha um bom dia, que o Senhor te abençoe. A gente se encontra na quarta-feira. Um grande beijo.